Game Shark de Cyberpunk 2077 está de volta. E chegou a hora de relembrar um dos anúncios mais históricos dos videogames. E ele aconteceu na conferência da Xbox na E3 2019, quando a CD Projekt Red surpreendeu o mundo inteiro ao anunciar que o ator Keanu Reeves, queridinho da internet dos filmes de ação de Hollywood, estaria no jogo dando vida ao personagem Johnny Silverhand. Meus amigos, nesse momento eu só pulei da cadeira e dei um belo tapa na mesa. Inclusive, vale dizer aqui que essa aparição do Keanu no palco da Microsoft também rendeu um dos momentos mais fofos de todos os tempos. The feeling of being there, of walking the streets of the future is really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. Johnny Silverhand é um personagem que existe no RPG de mesa de Cyberpunk, mas em Cyberpunk 2077, Keanu não apenas deu voz a ele, como também emprestou seu belo rosto. O ator participou diretamente da produção, fazendo capturas de movimento, atuando em cutscenes e fazendo toda a dublagem para o áudio original em inglês. Para a gente entender um pouco mais sobre quem é esse personagem que quer botar fogo na cidade, a gente precisa voltar às origens. No RPG de mesa Cyberpunk 2020, Johnny é um ex-militar e desertor dos fuzileiros norte-americanos. Ele faz parte de um grupo de roqueiros rebeldes inspirados nos punks da década de 1980. E foi ele quem formou a banda Samurai, que também existe no game. Já em Cyberpunk 2077, Johnny é um personagem importante e muito presente na vida do protagonista. Apesar dele já estar morto na cronologia de 2077, V está conectado às memórias de Johnny de alguma maneira. Ele aparece para o jogador como um holograma e pede para que V lute contra o sistema. E para conhecer um pouco mais desse personagem, vamos dar uma olhada nesse vídeo que mostra os bastidores das gravações com Keanu Reeves. Cyberpunk 2077, Johnny Silverhand. I've had the opportunity to do voiceover a few times. I'd worked on a cartoon, I had done some documentaries. I'd never done this much. You know you don't gotta speak out loud to talk to me. And I've processed some shit. Changed my mind. Don't want you dead anymore. You know, and got to play a character in so many kind of different ways because of different paths or threads or choices. So you almost get to play one moment, say you have a decision, would you take a bullet for it? With three different behavioral attitudes. So that was fun. You know, Johnny's either a dick, or he's happy, or he's trying to convince. Know why? Because you've always been a fucking pussy, Carrie. So it's been fun, and that was kind of what I was interested in. You know, the different options that the game could play. You know, playing the same person, but with different versions of it. Motion capture, baby. Johnny Silverhand. So one of the first elements that I was involved in with the game was motion capture. I've done a fair bit of motion capture. I did it with in the Matrix films, so to start doing the motion capture for Johnny, it was all very familiar to me. The only difference, I think, technologically was how close they were going to real-time review. But creatively, it was very familiar in the sense of starting a library of gesture and the toolbox, let's say, for the animators to work with for the character. So you get to see Johnny as the rock star, you know, you hear about his military past, you know, and he's fighting for his survival. So he's kind of got all of these things leading into the moment of this guy. It's really a kind of an interpretation, because I think there's a Johnny Silverhand in all of us. He's got a lot of energy. He's got a good sense of humor, if not a little dark at times. He's very passionate. He cares. You know, he's kind of naive, but he's also super experienced in life. He's got certainly an appetite for life. Oh, man. No, you're wrong. He wants to change the world, you know? He has a cause that he wants to fight against the corpocracy. Come on. Don't tell me you're not interested. He's kind of looking for a different kind of freedom. Corps have long controlled our lives, taken lots.
And now they're after our souls. At least I believed in something bigger. At least I had a cause. What CD Projekt Red has shared with me in the way that they talk about the game and what I've seen is that it's got a lot of freedom. There's so many different paths that you can play the game on. But it's not just quests of paths. It's like, who are you? How do you want to play the character? If I gotta kill, I'll kill. If I need your body, I'll fucking take it. You can go into action, you can go into mystery, you can problem solve in different ways. And where you go in this world, there's so much detail, there's so many different things that you can go off into that are really interesting and fun. There's a real drama to the game and emotional stakes to it. And then there's lighter sides to it. And of course, the music, production design, technologically, how cutting edge it is. I don't think there'll be a game that looks like this. Yeah, it's intense. I take the driver, you get his side. Bye-bye. E como todo mundo aqui sabe muito bem, Cyberpunk 2077 passou alguns adiamentos ao longo de 2020. Um dos motivos do atraso foi a pandemia do coronavírus, que obrigou os desenvolvedores a trabalharem de casa. No entanto, os adiamentos resultaram em polêmicas e complicações muito sérias na produção do game. O que aconteceu foi que alguns funcionários da equipe relataram anonimamente para o jornalista Jason Schreier, da Bloomberg, que estariam sendo obrigados a entrar em um período de crunch para finalizar o jogo. Em inglês, crunch significa triturar, e por isso essa palavra é utilizada para nomear os períodos em que desenvolvedores são forçados a trabalhar muito mais do que o horário normal e cumprir horas extras por dias, semanas e até meses seguidos. A situação repercutiu bastante no mundo inteiro e causou revolta em muitos fãs. Um dos pontos mais complicados nessa história toda foi que, inicialmente, o CEO do estúdio, Adam Kitinsky, disse que a equipe não passaria por crunch. Mas os relatos dos funcionários indicam que não foi isso que aconteceu. Inclusive, muitos devs ficaram sabendo do último adiamento do jogo ao mesmo tempo que o público. Depois, o CEO pediu desculpas e disse que todos os funcionários seriam recompensados pelas horas extras. Bom, crunch certamente é uma cultura que tem que acabar. E apesar de tudo isso, olha só, aconteceu! O jogo finalmente foi lançado e com certeza os adiamentos nunca vão ser esquecidos pelos fãs, que em sua maioria entenderam e levaram na esportiva com muito humor e muitos memes. E falando nisso, uma coisa muito comum no universo dos memes de Cyberpunk 2077 é achar paralelos entre o universo ficcional do jogo e as nossas vidas hoje em dia. Os fãs não perderam tempo para recriar o trailer do jogo, que apresenta Night City, para mostrar outros lugares do mundo real de forma inusitada, geralmente destacando situações absurdas que só um futuro muito distante poderia proporcionar. De exemplo, a gente vai passar agora um trechinho da versão brasileira do trailer de Cyberpunk 2077, que foi criado por um fã do game chamado Gabriel Silva. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion. But it's there, just around the corner. And it keeps you going. It's a city of dreams. And I'm a big dreamer.
se identificou com o vídeo? O Brasil caberia no jogo? Comenta aí pra gente ver. Alguns veículos receberam o jogo antes da estreia e já soltaram as análises de Cyberpunk 2077. O IGN norte-americano descreveu o jogo como uma viagem para uma densa, bela e espantosa paisagem urbana com muita liberdade. A review destaca também as boas missões secundárias de Cyberpunk, que podem complementar a história principal, descrita como mais curta do que o esperado. A nota que o site deu foi 9 de 10. Já o site brasileiro Voxel disse que a experiência de Cyberpunk não revoluciona, mas aprimora as mecânicas de RPG de mundo aberto até o talo. Entre os pontos positivos, a review aponta para um gameplay recheado de camadas e ambicioso, além das diversas formas de zerar o jogo que podem motivar o fator replay. Entre os pontos negativos, o Voxel citou muitos bugs e crashes, além do combate corpo a corpo com muitos elementos bagunçados. Cyberpunk 2077 está com nota 91 no Metacritic até o momento, com 44 reviews positivas e 2 mistas. Mas agora que o jogo lançou, o que a gente pode esperar dele no futuro? Cyberpunk 2077 terá um modo multiplayer que será lançado posteriormente. A data ainda não foi revelada e não há detalhes sobre como o modo vai funcionar. A CD Projekt Red já confirmou que 2021 é uma data improvável para o lançamento do multiplayer, então só resta esperar mesmo. E além das atualizações com melhorias e correções de bugs, o estúdio vai focar os esforços nos desenvolvimentos de DLCs gratuitas e de expansões single players. Pelo menos 2 expansões pós-lançamento já foram confirmadas e elas devem ter escalas parecidas com a de Heart of Stone e Blood and Wine, DLCs pago de The Witcher 3, e são muito excelentes, diga-se de passagem. Além disso, o estúdio promete que vai lançar aprimoramentos gráficos gratuitos para as versões do jogo no PlayStation 5 e no Xbox Series X e S. Lembrando que, por enquanto, as versões do game estão disponíveis nesses consoles por meio da retrocompatibilidade. Enquanto o multiplayer não vem, vamos dar uma olhada no último trailer de história de Cyberpunk 2077. Test of a person's true value. Death. Facing. Staring it down. Johnny. I got you. Pressure's tanking. It's neurogenic shock. He's dying. V, you in there? My head. So what now? Now, you find out what it is you need to do. A thing of beauty, I know. You've never backed down from anything in your life, even when you maybe should have. You go through Night City knowing a stray bullet could end you while hailing a cab. But that's never stopped you from taking action. You believe you cheated death. It is death that has cheated you. If you gotta kill, kill. If you gotta burn it all to the ground, then let it burn. Gentlemen, on the ground, asshole, don't move! Out of my house! No! Will never fade away. What you did to me, I know. So how I find a way, but I think of beauty. Would you rather live in peace as Mr. Nobody, or go down for all times in a blaze of glory? Will never fade away. A CD Projekt aproveitou o hype por Cyberpunk e investiu pesado na divulgação do lançamento do jogo. A empresa levou o V para diferentes lugares do mundo. Em Londres, a empresa personalizou os tradicionais ônibus que passam pelas ruas da cidade. Em Varsóvia, cidade polonesa e casa da desenvolvedora, eles prepararam um mural do protagonista. E vale dar uma conferida em como foi o processo de produção do painel. Dá uma olhada.
sabe qual outra cidade do mundo recebeu um mimo de lançamento do jogo? São Paulo. A CD Projekt Red contratou o artista Snack, que preparou um grafite no Minhocão, um dos viadutos mais famosos da cidade. O mural ficou pronto nesta sexta-feira e continuará disponível no Prédio Paulista por 1 ano. Então quem passar por lá já pode ver o resultado do trabalho e tirar uma fotinho. E faz todo sentido o Cyberpunk ganhar esse mural aqui em São Paulo. Isso porque o criador do RPG de mesa Cyberpunk 2020, Mike Pondsmith, disse uma vez que não existe lugar mais cyberpunk no mundo do que as cidades brasileiras de São Paulo e Rio de Janeiro. Pondsmith ainda revelou que se inspirou nas duas cidades durante seu trabalho e até lembra quando ligou a televisão e assistiu a um noticiário que trazia disputas entre facções no Rio de Janeiro. Bom, a referência não é exatamente positiva, mas fica aí de curiosidade para vocês. Quem fez bonito mesmo representando o Brasil em Cyberpunk 2077 foi o Azaghal do Jovem Nerd. Ozob, o personagem dele no Nerdcast RPG, foi parar no game da CD Projekt Red. O mercenário com cara de palhaço é um NPC em Cyberpunk 2077, olha só que demais. De acordo com o Jovem Nerd, a popularidade do palhaço foi o fator decisivo para que a desenvolvedora adicionasse Ozob no jogo. E tem mais brasileiro em Cyberpunk 2077. A maravilhosa jornalista Carol Costa também aparece dentro do jogo em uma propaganda da Arasaka. Sensacional, eu não vejo a hora de encontrar esses dois em Night City. E quem não tá exatamente em Cyberpunk, mas tem ajudado o brasileiro a ficar no hype do jogo, é o artista carioca Marco Gives. Não sacou de quem que eu tô falando pelo nome? Marco Gives é o Keanu Reeves brasileiro. O sósia se veste com um terno preto de John Wick e tem feito a alegria da galera que tá esperando para ver Johnny Silverhand no jogo. Yes, baby. Thank you. Um tapa na gostosa. Yes, baby. Thank you. Falando sobre mais participações em Cyberpunk 2077, um personagem chamado Oshima, que é a cara do diretor de jogos Hideo Kojima, pode ser encontrado em uma das missões da campanha do jogo. O personagem tá lá, bebendo com amigos e conversando sobre projetos cinematográficos que passam sensações cruas da realidade. Oshima chega a perguntar se você tem ideias de filmes para compartilhar com ele. Hideo Kojima tinha o sonho de ser diretor de cinema antes de entrar no mundo de desenvolvimento dos jogos. E além do Kojimão da massa, quem também aparece em Cyberpunk é o Bibi do Death Stranding. É o Kojima Verso em Cyberpunk 2077 para a alegria da nossa colega da redação, GG Pinheiro. Brincadeiras à parte com a nossa querida GG Pinheiro, o universo de Cyberpunk tem RPG de mesa, tem banda, jogo de videogame e também terá um anime. A CD Projekt anunciou uma parceria com a Netflix para um anime do jogo. Cyberpunk Edge Runners tem previsão de lançamento para 2022 e será animado pela Trigger Inc., estúdio responsável por animes como Kill la Kill e Little Witch Academia, também disponíveis na plataforma de streaming. A animação terá 10 episódios e a história será original. A narrativa vai acompanhar um garoto de rua adepto a modificações corporais com tecnologia tentando sobreviver nesse universo. Eu já curti muito essa ideia e estou ansiosa para conferir o resultado. Cyberpunk 2077 finalmente saiu e agora eu vou aproveitar para gastar horas da minha vida explorando Night City. E quem sabe, se a gente acha alguns novos easter eggs e curiosidades sobre o game, ele volta a ser tema aqui no Game Shark. Se você tiver alguma ideia ou momento do jogo que você queira compartilhar com a gente, é só comentar nas redes sociais com a hashtag GameShark. O programa de hoje fica por aqui. Segunda-feira o Game Shark está de volta para falar muito mais sobre o mundo dos jogos. Fiquem agora com o Mais Geek. Um beijo, um bom final de semana. Até mais!